Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Eu sou Marcelo Westphalen e nesta edição nós vamos discutir um problema que vem literalmente esquentando a cabeça do brasileiro: as ondas de calor e as mudanças climáticas. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, é uma das vozes do Congresso Nacional contra as ações humanas que estariam causando o aquecimento do planeta e todas as consequências que vêm deste processo. E para falar sobre esse assunto, ela é a nossa convidada. Deputada, seja muito bem-vinda ao programa, muito obrigado por participar. Para a gente iniciar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão das doenças, a questão da saúde. A senhora é uma médica sanitarista e uma das possibilidades dessa formação médica é atuar na concepção de políticas públicas voltadas para a população em geral. Então, de acordo com essa bagagem que a senhora adquiriu, aí, com essa experiência que a senhora tem, eu sei que a senhora também já foi gestora na cidade de Juiz de Fora, foi secretária de saúde. Essas ondas de calor, o que elas trazem de impacto para a população? Marcelo, eu que agradeço o convite, acho que esse assunto é um assunto importantíssimo, quero te cumprimentar e cumprimentar a todos também que nos assistem e nos escutam. A gente tem presenciado nesses últimos dias um impacto muito direto das ondas de calor, que têm sido dramáticas, inclusive no estado de Minas Gerais, a gente viu Araçuaí com a temperatura mais alta já registrada, e alguns efeitos a gente pode destacar, tanto para a saúde individual, mas também no aspecto coletivo. Do ponto de vista individual, a gente precisa destacar tanto aquelas alterações diretas, ou seja, alterações dermatológicas pelo efeito do sol, que a gente pode ter na pele, as alterações, possibilidade de desidratação, com aumento da temperatura e com uma falta de água pode gerar desidratação, o aumento do corpo gera também. É importante a gente dizer alterações, aumento da temperatura do corpo, repercussões para pessoas que têm doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que podem inclusive gerar infarto, AVC. A gente sabe que as ondas de calor elas estão relacionadas com o aumento do número de infarto e AVC. Para falar de aspectos individuais diretos, tem alguns indiretos também que é importante a gente mencionar. Se a gente tem uma elevada temperatura com menos hidratação, o sangue pode se tornar mais viscoso. Então essas alterações, elas geram também alterações cardiovasculares importantes para o corpo. É importante a gente destacar também nos idosos, que os idosos geralmente não sentem tanta sede como as pessoas mais jovens, então eles podem desidratar, ter confusão mental, risco também de problemas renais. Então, ou seja, se a gente for falar do ponto de vista individual, a gente vai falar de uma série de aspectos que podem impactar a vida das pessoas. Agora, a audiência hoje, a gente falou muito dos aspectos coletivos. O que a gente está falando de aspectos coletivos? Repercussões como aumento do caso de dengue, chikungunya, malária, que eles são causados pelas alterações climáticas em geral que a gente tem na sociedade. Então são danos que são danos coletivos que geram impactos inclusive financeiros muito grandes. Certo. Existem cientistas do mundo todo, cientistas renomados, dizendo que uma das consequências desse aquecimento global é o aumento do número de fenômenos extremos, ou seja, regiões, por exemplo, na Amazônia a gente está vendo uma seca gravíssima, enquanto isso chuvas muito violentas no sul do país, a ampliação desses fenômenos extremos. A senhora acha que da agora para frente existe a possibilidade de que esses fenômenos sejam ainda mais presentes no mundo todo? Se a gente continuar funcionando da forma como a sociedade funciona hoje, mantido o mesmo padrão de desenvolvimento econômico, que expropria a terra da maneira que não cuida do meio ambiente como nós presenciamos hoje, a tendência é que essa situação se agrave ainda mais. Como você muito bem mencionou, a gente vive extremos, então a gente tem, por exemplo, na Amazônia hoje regiões inteiras em seca, enquanto no sul do país a gente tem enchentes gravíssimas, com danos que são danos inclusive que causam muita mortalidade. Um dado que é muito importante, nos últimos 10 anos,
a gente teve o registro de mais de 61 mil decretos que são relacionados às mudanças climáticas. O que eu estou falando isso? São emergências que os municípios, que os governos municipais ou estaduais, eles precisaram fazer um decreto de emergência, mais de 61 mil. E desse quantitativo, é importante a gente dizer que mais de 80% das mortes foi em função das enchentes. Então, os dados, eles são muito contundentes do fenômeno que a gente está vivendo. Por isso que mostra a importância da gente agir emergencialmente. Não dá para a gente esperar mais. O que está acontecendo é muito grave, como o caso também que a gente presenciou de uma jovem que foi para um show e morreu em uma situação de privação de água. O caso está sendo ainda mais analisado, mas a gente sabe que esses grandes eventos são grandes eventos que, se a gente também não cuida, não constrói as condições ideais durante, pode gerar implicações que custem inclusive a vida de alguém, como foi esse fato, e a gente sabe que não foi o primeiro que aconteceu. Puxando um pouquinho esse raciocínio da senhora, mas voltando na questão da medicina, que a senhora já disse aqui, a senhora é médica, existe uma questão que a senhora até já discutiu isso em alguns espaços, mas eu não tenho visto isso tão presente nos veículos de comunicação, nas discussões sobre o aquecimento global, temperaturas recordes, né, registradas em todo o país, que é a questão da saúde mental. Explica para a gente como é que é esse encontro de temperaturas extremas com desequilíbrio na saúde mental. A gente sabe que os impactos, eles são impactos orgânicos e as pesquisas também já evidenciam impactos subjetivos. Um dado que é muito importante de ser mencionado e destacado para que todos saibam é que existe uma correlação já comprovada entre aumento do número de suicídio e ondas de calor. E a gente sabe que isso é feito em grande parte porque as ondas de calor elas geram realmente um impacto muito concreto e objetivo. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a ar-condicionado, que contribui para aliviar a onda de calor, e muitas pessoas não têm sequer acesso a ventilador. E tem um outro aspecto que a gente sabe que as ondas de calor também estão relacionadas à dificuldade de distribuição de água e energia. É muito comum nos momentos das maiores temperaturas ter queda de energia e diminuição de abastecimento. O nosso país ainda tem a população ainda tem um acesso muito desigual à água, energia, saneamento básico. E esses efeitos, os efeitos de saúde mental, eles impactam, obviamente, principalmente as pessoas com menos acesso à água, à energia e também ao saneamento. Então, são muitos aspectos relacionados à onda de calor. Nós aqui, Câmara dos Deputados, a senhora como parlamentar, o que o Congresso pode fazer no sentido de amenizar esse aquecimento global ou reduzir os impactos dessas temperaturas recordes? Acho que, primeiramente, uma questão importante é que o mundo precisa produzir menos toxinas, menos os efeitos que nós sabemos que é o que está aumentando a temperatura. Nós sabemos que são os países, entre aspas, considerados desenvolvidos, que são os que mais poluem o mundo. Mas o Brasil também tem que fazer a sua parte. Um aspecto importantíssimo é parar o desmatamento na Amazônia e no Pantanal. Nós vamos parar o desmatamento, isso é importante. Um convencimento, o debate, parar o desmatamento é muito importante, assim como reflorestar. Reflorestar tanto a Amazônia, o Pantanal, mas também as cidades. Pensar a urbanização nas cidades. Nós sabemos, os dados também já mostram que as cidades mais arborizadas, elas têm temperaturas mais amenas. Então, uma política importante é debater com a urbanização, o que a gente chama de uma urbanização, uma zona equitativa de acesso às zonas verdes nas cidades, ou seja, a gente sabe que ainda tem muita desigualdade entre áreas verdes nas cidades, e isso tem que ser mais igualitário para ter um clima mais ameno. Outra coisa que é importante, que algumas cidades já fazem, é a distribuição gratuita de água. Ter pontos de acesso à água nas cidades para as pessoas que estão percorrendo as cidades. Então, essas são medidas interessantes, que elas são factíveis e que nós sabemos que é possível também os poderes públicos assumirem. Muito obrigado por participar, deputada. Eu que agradeço, Marcelo.
Eu conversei com a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, sobre as ondas de calor e as mudanças climáticas. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.